meditar com os irmãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o título do meu ensino hoje é O Mundo de Adão. Vamos dar uma olhada aí no mundo de Adão, né? Porque eu acredito que seja importante e fazer aí um paralelo com o mundo que nós vivemos, em que nós vivemos hoje. Inicialmente eu quero ler alguns versículos aí, na verdade um versículo, né, que está em Gênesis capítulo 1, verso 27, Gênesis 1, 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então essa é uma afirmação misteriosa, porque ele diz que homem e mulher os criou, né? Dá a impressão que ele criou o homem, a sua imagem e a semelhança, mas diz, homem e mulher os criou. É claro que a palavra criar aqui no hebraico é bara, geralmente se diz assim, quando a palavra criou, no caso criar, é um ato de Deus, significa criar do nada, né? Então eu entendo hoje que quando esse versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, isso aqui foi o espírito do homem, né? O espírito do homem e da mulher, né? Porque o espírito, ele, não me consta que o espírito ele tenha sexo, né? O espírito, por isso que ele diz aqui, homem, é chamado homem, homem e mulher os criou. E é uma expressão semelhante, está em Gênesis 5, verso 1, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, novamente, né? E Deus os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, corroborando a afirmação de Gênesis 1, 27, a impressão que eu tenho aqui é que está falando aqui da criação do espírito humano, né? Homem e mulher. Então, podemos dizer então que, nesse caso aqui, é o espírito que foi criado para criar do nada. E só depois depois disso, né? Deus formou, vou ver aqui, vou voltar para Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então agora já mudou um pouco aqui, né? Gênesis 2:7. Em vez de criou, aqui ele diz que ele formou, é diferente, né? Aqui a palavra hebraica é yatsar. Formou Deus o homem do pó da terra. É interessante que ele não diz que ele formou o corpo do homem, apesar de ter sido, mas diz que ele formou da forma, né? É o corpo do homem que realmente está criado, e aqui ele não está falando agora de homem e mulher, mas está falando só do homem mesmo, né? O masculino, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tá, agora então nós estamos aqui esse quadro, né? Criado o espírito humano, o espírito do homem e da mulher. Agora Deus formou o corpo do homem, né? Do pó da terra, e a palavra é outra, né? Não é criou, é formou, porque agora ele criou o corpo físico do homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, mais uma etapa aqui na criação do homem. E na sequência, né? Se eu quero observar isso aí, na sequência, não diz que Deus agora formou a mulher, mas diz que Deus agora, ele plantou um jardim, ou seja, o lugar para o homem habitar. É por isso que eu estou chamando esse tema aqui, esse título de O Mundo de Adão. E vamos ver aqui como é que diz aqui o versículo 8, assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então é claro que a gente estudando a Bíblia ao longo dos anos, aos poucos algumas coisas vão aparecendo, né? Coisas que antes nós não víamos.
Agora de repente nós passamos a ver. Vou pegar aqui um lenço aqui, porque estou percebendo que eu estou suando aqui, né? Se ar-condicionado ainda não deu tempo ele gelar, né? Mas amém. Então, diz aí: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, esse jardim, e aqui eu quero mostrar o seguinte: o jardim é uma coisa, o Éden é outra coisa, né? Isso é uma coisa, é algo que eu ainda não percebi desde o princípio, até porque os ensinamentos que nós vamos recebendo às vezes não ajudam, algumas coisas às vezes não ajudam, porque também não sabem, né? Mas aqui, hoje eu percebo, o jardim era uma coisa, o Éden era outra coisa. Ou seja, o jardim era menor do que o Éden. O Éden era uma região, e o jardim que Deus formou, plantou, né? Que diz que Deus plantou aqui para colocar o homem, foi dentro do Éden, né? Portanto, o Éden era maior do que o jardim. E aí eu quero comparar um outro texto com esse, que é Ezequiel capítulo 28, onde vai escritura com escritura, a gente vai interpretando, né? E quando Deus está falando por meio do profeta Ezequiel da queda de Satanás, Ezequiel 28:13, ele diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. Ou seja, o Éden era o jardim de Deus, mas o jardim que Deus plantou para colocar o homem, para o homem morar, ou seja, o mundo do Adão, foi dentro do Éden, ou seja, dentro do jardim de Deus. Essa é uma coisa meio maluca, né? Mas isso para mim está ficando cada vez mais claro. O jardim que Deus fez, Deus plantou, tá? Porque ele plantou um jardim, né? Para colocar o homem, ele era um jardim com características vegetais. Por isso que Deus plantou árvores comestíveis, árvores frutíferas, para alimentar o homem. Enquanto que esse Éden aqui, que é o jardim de Deus aqui em Ezequiel, ele tem características minerais, é cheio de pedras preciosas. Então, por exemplo, vamos ver aqui: estiveste no Éden, jardim de Deus, diz Ezequiel, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Então, esse Éden, jardim de Deus, aonde Lúcifer esteve, ele tinha características minerais, né? Era cheio de pedras preciosas, e esse jardim, o Lúcifer, né? Que aqui é Satanás, depois se chamou Satanás, o diabo, ele era um guardião desse Éden. Vamos ver aqui, Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido. Essa expressão aqui, tu eras o querubim ungido. Em outra tradução está assim: um querubim guardião. Então, o Lúcifer, ele era um querubim guardião. Por quê? Aquele Éden, jardim de Deus, ele era guardado, ele era cheio de pedras preciosas, né? E de metais preciosos. E o Lúcifer, ele era um querubim guardião, ele era guardião daquele jardim, daquele Éden, jardim de Deus. E quando nós vemos aqui o jardim do Adão, retornando aqui para Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que esse jardim do Adão, né, que foi dentro do Éden que Deus fez, era menor do que o Éden, né? Ele era além de ter características vegetais, era cheio de árvores frutíferas. O Adão também foi colocado como guardião, né? O Adão era o guardião, né? Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e guardar. Lavrar porque ele ia fazer um serviço de agricultura, naturalmente cuidar das árvores, das plantas e tais, coisa que num jardim de pedras preciosas não seria necessário. Agora, guardar, nós vemos então que a função de Adão
nesse jardim que Deus criou para ele no Éden, era a mesma função que o querubim guardião, lá de Ezequiel 28, que era Lúcifer, ele tinha, de ser um querubim guardião daquele jardim de Deus, o Éden. E agora o Adão, ele é um guardião desse jardim, onde Deus o colocou aqui, né? E vamos ver aqui, verso 9, né? Gênesis 2, 9 agora. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mostrando aqui as características desse jardim do Adão, né, que era dentro do Éden, características vegetais, né, com árvores frutíferas. Até se diz o seguinte, na Bíblia, jardim é um lugar onde tem árvore frutífera para o ser humano se alimentar, para comer, não só o ser humano, mas até os animais, né? Enquanto hoje, né, na cultura de hoje, nos foi ensinado que jardim é um lugar onde se coloca plantas com flores, né? Só tem flores, mas ninguém come flores. Eu acho que isso já foi uma corrupção, uma deturpação do sentido da palavra original, que o jardim é um lugar onde se planta árvore que dá alimento para o ser humano comer. E jardim hoje significando local de flores, isso é uma corrupção, né? Acho que isso é uma distorção do sentido original que Deus deu. Então, e aqui dá a informação que nesse jardim que Deus fez para o Adão, de características vegetais, havia duas árvores, né? E aqui é bom a gente atentar por detalhes, porque a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. É uma árvore especial, né? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não diz que ela estava no meio do jardim. Provavelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. Não estava no meio do jardim. Então vamos guardar essa informação aí, que logo à frente a gente vai entender por quê, né? E aí ele vai descrevendo aí como é que era esse jardim, o mundo de Adão, que eu estou querendo mostrar aqui. Diz aí, verso 10. E saía um rio do Éden. Veja só, novamente aqui, distinguindo o Éden do jardim. O Éden é uma coisa, o jardim é outra. O Éden é maior, é a região que continha o jardim. Mas lá Ezequiel diz que o Éden era o jardim de Deus, né? Supõe-se que esse jardim aqui seja o jardim do Adão, que Deus fez para ele, né? Então diz assim, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 4 braços. E na sequência ele vai dar o nome dos 4 rios que se formaram a partir desse rio único que procedia do Éden para irrigar o jardim. Eu às vezes fico pensando assim que tem muita coisa na Bíblia que nós não entendemos, né? Mas a Bíblia diz que Deus é grande. Deus é grande e às vezes as coisas que Deus criou são coisas grandiosas que nós seres humanos às vezes não entendemos, né? Que é o caso aqui. Não sabemos o nome desse rio único, da onde procederam esses 4 outros, aí chama aqui de braços, né? De braço desse único rio. Mas dá o nome dos 4 rios, que são esses 4 braços. E aqui vai dizer que é o Tigre e o Eufrates hoje, né? O Tigre e o Eufrates são 2 rios que, até onde eu lembro, eles têm a ver ali com o Iraque, por aquela região do Iraque, né? O Tigre e o Eufrates, me parece que a palavra Mesopotâmia é entre rios, que é exatamente o Tigre e o Eufrates, é por aquela região ali, né? No Iraque, no Oriente Médio e tal. Todavia, esses outros 2 rios aqui que se formaram, que é o Gion e o Pison, que são chamados, esses nomes são desconhecidos hoje, mas eu já sei hoje que esses rios são o rio Nilo, né? Que é o rio do Egito, é o rio do Egito. Eu lembro que quando eu estava no colegial, ou talvez até no fundamental, ensino fundamental, hoje me dizia assim: o maior rio do mundo em extensão territorial é o Nilo, enquanto que o Amazonas é o maior rio em quantidade de água. Era algo mais ou menos assim, não sei se ainda se sustenta esses conceitos hoje, mas o certo é que um desses braços, olha, só um dos braços do rio que saía do Éden para regar o jardim era o rio Nilo. E outro rio, que o Gion e o Pison, né? Chama-se o rio Ganges. É o famoso rio Ganges. Sabemos que o rio Ganges
É um famoso rio da Índia, que até os indianos consideram sagrado, que eles se banham nas águas do rio Ganges, supostamente para receber alguma bênção, para se curar, algo assim. E a gente fica pensando assim, se o jardim que Deus fez para abrigar o Adão, que era o mundo de Adão, era tão grande assim, a ponto de conter esses 4 rios, né? O rio Ganges, o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, quer dizer, como essa região era tão grande, a impressão, por exemplo, que vem na minha mente quando eu penso num jardim, é alguma coisa pequena, né? Algumas poucas árvores, algumas poucas flores ali, um jardinzinho ali qualquer do fundo de quintal. Mas aqui na concepção de Deus, o jardim que Deus colocou o homem era muito grande, né? A ponto de envolver essa região da Índia, né? do Oriente Médio, por ali tudo. E aí diz aí, vamos ver aqui, terminou a descrição dos rios, né? Aí diz aqui, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Aqui dá essa informação aí que as funções do Adão naquele jardim, e olhe que até agora o homem estava só, né? A mulher ainda não tinha sido formada, ou seja, o corpo dela. Então, a função que o Adão tinha no jardim era lavrar e guardar, né? Lavrar, como eu disse, cuidar da agricultura. Acredito que o trabalho de agricultor naquele tempo não era tão cansativo quanto é hoje, né? Quanto é hoje. E agora guardar, a gente perguntando, guardar de quê, né? Sabemos que o querubim lá de Ezequiel 28, ele era um querubim guardião para guardar aquele jardim com características minerais, e parece semelhante a essa função aqui que o Adão tinha de guardar o jardim do Éden, né, que estava no Éden. Guardar de alguma coisa, né? Aqui não diz claramente o que era. Agora, lavar e guardar. Agora eu quero entrar nessa questão aqui, que na verdade o que eu quero hoje chegar num ponto assim bem prático para nós, como eu tenho dito ultimamente, sempre digo, a nossa vida cristã é um processo para conhecer a Deus, né? A ignorância a respeito do conhecimento de Deus, ela entrou no ser humano com o pecado. O ser humano passou a ser ignorante a respeito de Deus e do conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Então, a nossa vida cristã é um processo de conhecer a Deus, né? Cada dia conhecer um pouco mais de Deus, e pela Escritura é que nós podemos conhecer a Deus, porque é a Escritura que revela a Deus, né? Então, vai entrar uma coisa aqui chamada de obediência. Eu percebo que a obediência, a questão com Deus é a obediência, né? Não adianta a gente se iludir. Nós estamos hoje, por exemplo, numa época em que muitos procuram facilitar o acesso das pessoas a Deus, né? Procuram assim, de certa maneira, tornar fácil o acesso a Deus, dizendo assim que Deus não exige nada, né? Que Deus é aquele paizão, que Ele nos ama tanto, incondicionalmente, que não vai exigir nada de nós. Só que é o seguinte, isso não é bem verdade, né? Eu percebo que essa questão da obediência estará sempre envolvida no nosso relacionamento com Deus, né? Então esse aqui, no caso do homem, é colocado num teste de obediência. Deus sempre coloca um teste de obediência. Eu me lembro que José, quando estava na casa de Potifar, lá no Egito, quando a mulher de Potifar ela tenta seduzir José, né? José diz assim: tudo nesta casa me foi permitido pelo meu senhor, o meu patrão. A única coisa que ele me vedou foste tu, porque és sua mulher. Ou seja, José, ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha acesso a tudo que ele quisesse naquela casa, mas só tinha uma restrição, que era a mulher do patrão dele, ou seja, a mulher do Potifar. Então, e naquele teste José passou, né? Ele é uma coisa tremenda, por isso que José é um homem tão honrado na Bíblia, né? Porque ali foi um teste muito difícil, mas ele passou. Agora, nesse caso aqui, Deus colocou um teste no Adão, né? Vamos ver aqui. E Ele sempre vai colocar, Deus sempre vai colocar um teste de obediência para nós, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando para saber assim,
Qual será o teste de obediência que Deus está colocando para mim? Ele sempre vai colocar um teste de obediência. Então vamos ver aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, e aí eu quero deixar claro, aqui é só o homem mesmo. Aqui não está envolvendo a mulher, só o homem, né? Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Porque, na verdade, o mundo de Adão era esse jardim aí no Éden, né? E, portanto, não haveria a possibilidade dele ter falta de alimento. Ele podia comer daquela variedade de frutas, né? De árvores frutíferas. Então, não tinha como ele enjoar, porque era muita variedade. Mas, aí vem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então isso aqui foi o teste de obediência, né? Só havia uma árvore no jardim que ao homem não era permitido comer do fruto dela. Naturalmente essas árvores elas todas tinham fruto, né? Elas todas tinham fruto. Então o homem não poderia comer dessa árvore. A única árvore que ele não poderia comer, né? Era essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos que árvore era essa, né? Não sabemos que árvore era essa. Mas, de certa maneira, conhecendo alguma coisa, como é que Deus procede, eu creio que era uma árvore. Eu sei que muita gente aqui diz aqui que isso era só uma figura e que não sei o que mais. Pode até ser, naturalmente está contido tudo isso aqui, mas eu creio que era uma árvore literal, né? Não sei que árvore era essa. A árvore que vai aparecer aqui no texto é uma figueira, né? Mas por enquanto não se sabe que árvore era. Eu sei que era uma árvore que dava fruto. Na verdade, o homem poderia até ter comido da árvore do conhecimento. Aliás, ele poderia ter comido da árvore da vida, né? Poderia ter comido da árvore da vida. Olha, eu já estou quase parando, ó. Não dá para vocês dois ficarem aí, tu está me perturbando aqui. Então vamos lá, continuar. Já dei aqui uma. Vamos lá. Então, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles estavam proibidos. Aí para aí, né? Deus deu essa ordem para o Adão e parou aí, né? Aí agora vai aparecer como foi que Deus criou a mulher. Aí diz assim, verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E aqui não precisamos dizer que aqui não foi o Espírito, aqui foi realmente o corpo da mulher, né? E realmente foi de uma costela do Adão, né? E agora a mulher estava ali, né? Deus trouxe a mulher para o homem. E o casal estava perfeito agora lá naquele jardim, né? O homem agora não estava mais só. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea. E parece que a história poderia ter terminado aí. Mas aí entra o fator da tentação, né? O fator da tentação aqui no capítulo 3 de Gênesis. Sabemos que a serpente, que era a mais astuta das animais do campo, e aqui a linguagem que o Antigo Testamento usa, ele não revela claramente, né, a figura de Satanás por trás disso aqui. Aquele mesmo querubim que estava lá em Ezequiel 28, ele naturalmente estava aqui presente na figura dessa serpente. Naturalmente ele tinha se incorporado na serpente, mas a Bíblia fala a serpente, né, que ela era muito astuta. Ela falou com a mulher, e ela induziu a mulher a comer daquela árvore proibida, e da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E nós temos aqui de um lado a palavra de Deus proibindo, e do outro lado nós tínhamos a palavra da serpente dizendo que não era bem assim como Deus tinha dito, né? Pelo sim ou pelo não, o certo é que a mulher comeu da árvore proibida. O Adão também comeu, né? A Bíblia diz assim que, vamos ver aqui, né? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, o certo é que Deus tinha falado para o homem, né? E aqui o meu entendimento é que Deus não tinha falado para a mulher, tinha falado só para o homem. E aí a serpente veio ali por trás, conseguiu enganar a mulher. O Novo Testamento diz que o homem não foi enganado, mas naturalmente ele comeu de olhos abertos, se solidarizou com a mulher. Provavelmente ele ficou com medo de perder a mulher, né? Talvez ele não percebeu assim que Deus poderia fazer outra mulher para ele. E aí ele desobedeceu a Deus de olhos abertos, né? Por assim dizer. E com isso aí, né, os dois foram expulsos do jardim. E por isso, como eu estou assim me referindo ao mundo de Noé, eu entendo hoje que o mundo de Adão, né? Esse mundo do Adão era um mundo muito diferente do nosso. Aliás, esse mundo de Adão ele era muito diferente do mundo de Noé, né? Porque o mundo de Noé era o mundo antediluviano. E o nosso mundo hoje é muito diferente do mundo de Noé e também muito diferente mais ainda do mundo de Adão. O mundo do Adão ali no jardim do Éden era um local que nós nem podemos imaginar, né? Porque lá eles poderiam viver eternamente, né? No final aqui Deus vai dizer que se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Ou seja, aquele local dava condições para eles viverem eternamente. Enquanto que depois, no mundo de Noé, eles foram expulsos lá do jardim, né? Eles foram expulsos daquele mundo. E no mundo de Noé, que é o mundo antediluviano, eles passaram a viver quase 1000 anos. Não viveu eternamente, mas chegaram a viver, Noé viveu 950, Adão 930, Matusalém 969, Jared 962, ou seja, era uma longevidade até incompreensível para nós hoje. É que o nosso mundo hoje é diferente do mundo de Noé, e mais diferença ainda do mundo do Adão, que era aquele mundo onde eles poderiam viver eternamente. E aí eles terminam essa história dizendo o seguinte, verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, diz aí, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra no qual fora tomado. Ele foi expulso do jardim, né? O Adão foi expulso do mundo de Adão, né? Aquele mundo, aquele jardim paradisíaco, o qual Deus formara, plantara aquelas árvores para que ele vivesse, ele foi expulso de lá. E aí o que eu quero fechar aqui é da seguinte maneira. Quando o casal comeu do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não sabemos detalhes, né? Dessa questão, mas sabemos o seguinte, que quando eles comeram, a Bíblia diz assim, abriram-se os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus, porque antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham consciência de que eles estavam nus. Parece que a nudez não era algo que estivesse dentro do conhecimento, da consciência deles. Mas algo aconteceu quando eles comeram aquele fruto. Eu fico imaginando assim, que a gente não pensa muito nisso, né? O que nós comemos, qual é o efeito que tem no nosso organismo, tanto no nosso organismo físico, até mesmo no nosso organismo espiritual, ou psicológico, a alma e o espírito, né? Mas alguma coisa aconteceu no momento em que eles comeram daquela fruta. Aí a gente fica assim pensando, o que está acontecendo hoje? Hoje estão sendo introduzidas coisas no nosso organismo, tanto pela nossa alimentação, nós sabemos disso, a indústria alimentícia mundial está na mão de muitas pessoas aí, e nós não sabemos o tipo de alimento que nos está sendo servido, né? Se está contaminado com alguma substância. Isso nós não sabemos, embora possa ter algumas pistas aqui e ali. Mas vem a outra questão é, se eles tivessem comido da árvore da vida, Deus disse aqui, eles viveriam eternamente. Mesmo com o pecado, né? Mesmo com a consciência que eles passaram a ter vergonha, fizeram aventais de folha de figueira para cobrir a sua nudez, né?
Mas se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente. E aí a gente vê mais uma vez a importância daquilo que nós comemos, daquilo que é introduzido no nosso organismo. E hoje nós estamos assim. Coisas são introduzidas no nosso organismo, tanto pela via oral ou pela via alimentar, como nós comemos coisas. Às vezes não sabemos a procedência dessas coisas, a indústria alimentícia que nós estamos ingerindo, não sabemos que vem junto, mas da mesma maneira como eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos comendo coisas sem a gente saber nem o que é. E aí vem, e se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, teria havido alguma outra coisa? Parece que não teria sido cancelado o efeito daquela fruta anterior, mas eles viveriam eternamente. Que tipo de substância teria naquela fruta para eles viverem eternamente? E aí hoje, nós sabemos que o nosso organismo é acessado também, não somente pela nossa alimentação, mas por meio de medicação, que nós podemos tomar medicação via oral, né? Como se estivéssemos comendo algo, mas podemos também medicar o nosso corpo através de injeção, né? E tal, mas são coisas que são introduzidas no nosso organismo, né? Na nossa corrente sanguínea, e nós não sabemos o efeito que isso fará, porque o efeito que ocasionou lá no Jardim do Éden foi brutal, né? Foi uma coisa assim tão radical que eles não tiveram mais condição de viver naquele mundo. Eles tiveram que sair de lá e foram lançados num outro mundo, que eu não vou falar, não vai dar tempo, mas é um mundo, de certa maneira, amaldiçoado, porque Deus amaldiçoou a terra por causa do Adão, né? Maldita é a terra por tua causa. E aí, eu fico hoje assim com a seguinte preocupação, e devemos ter essa preocupação. O que é que está acessando o nosso organismo? O que é que nós estamos comendo, né? Na questão alimentar, por exemplo, o que está vindo para dentro do nosso organismo na questão alimentar, não terá um efeito semelhante àquele fruto que eles comeram, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou até mesmo a medicação que nós estamos ingerindo, às vezes por via oral, né? Através de comprimidos, ou mesmo por via injetável, por outras fontes, mas o certo é que substâncias estão sendo introduzidas no nosso organismo e nós não sabemos o resultado disso, o efeito disso. Então, deixa aqui essa reflexão, né? Esse mundo que nós estamos vivendo aí, para nós termos cuidado, né? E pensarmos assim, o que nós estamos colocando dentro do nosso organismo, certo? Que mudanças vai acontecer no nosso organismo, até mesmo no nosso organismo espiritual, psicológico e tal. Então precisamos orar a Deus para que Ele nos dê discernimento e sabedoria, né? Para nós não sermos enganados pela serpente, que ela enganou a Eva e provocou toda aquela mudança, e nós estamos assim numa situação que é possível que uma mudança parecida com aquela esteja para acontecer novamente na raça humana. Então que Deus abençoe cada um de vocês aí e faça o melhor proveito dessas reflexões